Você já viu um milagre acontecer com os próprios olhos? Não daqueles que se lê em livros ou que se escuta por aí, mas um milagre real, improvável, inexplicável. Um que acontece no exato momento em que uma mãe desesperada toca seu rosário e tudo muda naquela noite. Imagine isso, uma casa simples, uma mãe sozinha no quarto escuro. Do outro lado da porta, seu filho, à beira da morte. Os médicos haviam desistido, mas ela não. Com os olhos inchados de tanto chorar, com a alma em ruínas, ela agarra seu terço, não com delicadeza, mas com a força de quem está lutando contra o céu e o inferno ao mesmo tempo. Ela aperta aquele rosário contra o peito e grita em silêncio: Padre Pio, me escuta, salva meu filho. E então, algo acontece naquela noite. Algo que ninguém consegue explicar. Algo que transformou dor em fé e desespero em testemunho. Essa é uma história que você precisa ouvir até o fim. Porque talvez você mesmo esteja agora com o coração em guerra. Talvez você esteja orando por alguém. E talvez, só talvez, essa história seja a resposta que você nem sabia que estava pedindo. A fé tem um som. Às vezes é o som de um sussurro. Às vezes, de um grito contido no meio da madrugada. O mundo continua rodando, indiferente à nossa dor. Mas quando uma mãe reza, o céu para escutar. E em meio a esse mundo tão frio e apressado, surgem histórias que aquecem até as almas mais cansadas. Histórias que provam que o impossível ainda existe, principalmente quando se invoca um nome que atravessa os séculos como uma luz, Padre Pio. Mas ele não é só uma figura santa nos altares. Ele é, para muitos, um amigo invisível, um intercessor que aparece exatamente quando tudo parece perdido. E é por isso que tantas mães, em tantos cantos do mundo, ainda hoje, agarram um terço com o nome dele nos lábios. Nesta história, você vai sentir a fé pulsar como sangue. Vai entender por que, para algumas pessoas, a oração não é apenas um hábito, é uma batalha. E quando tudo parece ter chegado ao fim, é aí que o milagre começa. Em uma pequena casa, aninhada em um bairro humilde na vibrante Buenos Aires, vivia Sofia, uma mulher de fé inabalável, cujo amor por sua família era a força motriz de sua existência. Seus dias eram uma dança entre as tarefas do lar e as preces silenciosas, um ritmo marcado pela devoção e pela esperança. Ela era a imagem viva da matriarca latina, com um olhar que transmitia tanto a doçura de uma mãe quanto a resiliência de uma guerreira. Seus cabelos escuros, salpicados por alguns fios brancos, emolduravam um rosto que, apesar das marcas do tempo e das preocupações, irradiava uma serenidade que só a fé profunda pode conceder. Sofia carregava consigo a tradição de uma família católica devota, de onde herdou não apenas a fé, mas também um rosário, um presente de sua avó, que trazia consigo a história de gerações de orações e súplicas. Era mais do que um objeto, era um elo, um refúgio, um pedaço tangível de sua herança espiritual. Seu filho, Miguel, de apenas 8 anos, era a luz de seus olhos, a melodia que embalava seus dias. Um menino de sorriso fácil e olhos curiosos, Miguel enchia a casa com sua alegria e energia. Mas a vida, em sua imprevisibilidade, havia lançado uma sombra sobre a pequena família. Miguel enfrentava uma doença rara e agressiva, uma enfermidade que gradualmente roubava sua vitalidade, transformando os dias cheios de brincadeiras em noites de febre e dor. Cada tosse de Miguel era um punhal no coração de Sofia, cada suspiro fraco, uma oração silenciosa para que o sofrimento de seu filho cessasse. Os médicos, com suas expressões graves e prognósticos incertos, haviam esgotado todas as opções, deixando Sofia à beira do abismo. O esposo de Sofia, Carlos, era um homem bom e trabalhador, mas a dor e o medo haviam corroído sua esperança. Ele via em cada piora de Miguel a confirmação de que o fim estava próximo, e o desespero o tornava distante, fechado em si mesmo, incapaz de oferecer o consolo que Sofia tanto precisava.
O lar, que antes era um refúgio de alegria, agora se via envolto em uma atmosfera de apreensão e tristeza. Sofia sentia-se sozinha em sua batalha, mas sua fé, embora testada, não vacilava. Em meio à escuridão que parecia engolir sua família, ela se agarrava à certeza de que havia uma força maior, um poder que poderia intervir onde a ciência humana já havia chegado ao seu limite. Os vizinhos, amigos e membros da comunidade católica, conhecendo a situação de Miguel, ofereciam palavras de apoio e orações. Mas a verdade é que ninguém compreendia a profundidade da angústia de Sofia. Ela se sentia como um barco à deriva em um mar revolto, com a única âncora sendo a fé inabalável em Deus e em seus santos intercessores, especialmente Padre Pio, de quem ela havia ouvido tantos relatos de milagres. A figura do santo capuchinho se apresentava em sua mente como um farol de esperança em meio à neblina do desespero, uma promessa de que talvez a solução estivesse além do que os olhos humanos poderiam ver. E assim, em seu quarto, em meio à penumbra da noite, Sofia se preparava para a maior batalha de sua vida, munida apenas de seu rosário e da fé que teimava em resistir. A rotina de Sofia tornou-se um interminável ciclo de vigílias, orações e a incessante busca por qualquer sinal de melhora em Miguel. O tempo, antes um aliado, agora parecia correr contra eles, com a doença de Miguel avançando a passos largos, roubando-lhe a pouca força que ainda lhe restava. A febre, antes esporádica, agora era uma companheira constante, consumindo o pequeno corpo do menino. Sua respiração, antes um sopro leve, tornava-se cada vez mais difícil, entrecortada por acessos de tosse que dilaceravam o coração de Sofia. Os remédios, antes uma esperança, agora pareciam meros paliativos, incapazes de conter o avanço implacável da doença. O consultório médico, antes um lugar de esperança, agora era sinônimo de frustração. As palavras dos médicos, antes carregadas de um otimismo cauteloso, agora eram sussurros de desalento. Fizemos tudo o que podíamos, Sofia. Agora é uma questão de tempo, disse um deles, com um olhar de compaixão que, para Sofia, soava como uma sentença de morte. A medicina, com todo o seu avanço e conhecimento, havia atingido seu limite. A ciência, que antes prometia respostas, agora entregava apenas um silêncio angustiante. Carlos, o marido de Sofia, afundava-se em um mar de desespero. O que antes era apenas um medo velado, transformou-se em uma amargura profunda. Ele se afastou, mergulhado em um silêncio pesado, incapaz de confortar Sofia, talvez por não conseguir lidar com a própria dor. As discussões se tornaram mais frequentes, alimentadas pela tensão e pela exaustão. Você ainda acredita em milagres, Sofia? Ele perguntou uma noite, com a voz embargada de ceticismo. Não vê que estamos perdendo Miguel? Precisamos ser realistas. As palavras de Carlos, embora ditas em meio ao seu próprio sofrimento, feriam Sofia profundamente. Ela sentia-se sozinha, com o peso do mundo sobre seus ombros, a fé sendo testada em cada batida do coração de seu filho. A comunidade religiosa, apesar de suas orações e apoio, também demonstrava sinais de cansaço. As visitas diminuíram, as palavras de incentivo se tornaram mais escassas. Sofia sentia que, para muitos, o caso de Miguel já era dado como perdido. A solidão da fé, aquela que se experimenta quando a esperança humana se esvai, era uma companhia constante. Mas em seu coração, Sofia se recusava a aceitar essa realidade. Em meio a essa angústia crescente, uma lembrança veio à tona. As histórias que sua avó lhe contava sobre Padre Pio, sobre sua capacidade de operar milagres, de interceder por aqueles que a ele se agarravam com fé. Uma chama, antes quase apagada, acendeu-se em seu interior. Aquele homem, que havia vivido séculos atrás, poderia ser a sua última esperança. Ela não podia, não devia desistir de seu filho. Ela precisava lutar, e sua arma seria a fé. Enquanto a batalha pela vida de Miguel consumia a família, outras tensões se desenrolavam nos bastidores da vida de Sofia, adicionando camadas de complexidade à sua já árdua jornada. A saúde de Sofia, antes robusta, começava a ceder sob o peso da privação de sono e da constante apreensão.
Dores de cabeça persistentes, insônia e uma fadiga avassaladora a acompanhavam dia e noite. Seu corpo, antes forte, clamava por descanso, mas a preocupação com Miguel não lhe permitia um instante de paz. Ela se esforçava para parecer forte para Carlos, para Miguel, para o mundo, mas por dentro sentia-se desmoronando, um castelo de areia prestes a ser levado pela maré. A relação com sua irmã mais velha, Ana, que morava em uma cidade vizinha e se considerava prática e realista, também se deteriorava. Ana, embora amasse Sofia, não compreendia sua devoção e, em vez de oferecer apoio incondicional, tentava, a seu modo, abrir os olhos da irmã para a dura realidade. Sofia, você precisa aceitar. A medicina fez o que pôde. Não se torture com essas histórias de milagres, dizia Ana em chamadas telefônicas carregadas de tensão. Para Sofia, as palavras de Ana eram como navalhas que cortavam sua alma, um convite para abandonar a fé que era seu último refúgio. Ela não queria realismo, queria esperança. Ela não queria desistir, queria lutar. A situação financeira da família, já apertada, ficava ainda mais delicada com as despesas médicas de Miguel. O trabalho de Carlos, um operário em uma fábrica, mal cobria o essencial, e as contas se acumulavam, criando um novo fardo de preocupações. Sofia, que antes complementava a renda da família com pequenos trabalhos de costura, não conseguia mais se dedicar a eles, pois toda a sua energia era direcionada a Miguel. O medo do futuro, da incerteza econômica, somava-se ao medo de perder o filho, criando um turbilhão de ansiedade que parecia não ter fim. No entanto, em meio a essa teia de dificuldades, pequenas luzes começavam a surgir. Uma vizinha idosa, Dona Helena, uma senhora de fé simples e coração puro, que frequentava a mesma paróquia de Sofia, percebendo a angústia da jovem mãe, passou a visitá-la com mais frequência, levando um prato de comida, oferecendo uma palavra de consolo, rezando com ela. Dona Helena não falava de milagres grandiosos, mas de uma fé perseverante, da importância de se entregar nas mãos de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A fé, minha filha, é como uma pequena semente. Mesmo na terra mais árida, ela pode brotar se for regada com oração e confiança, dizia Dona Helena, com um sorriso sereno que transmitia paz. Essas visitas e as palavras de Dona Helena, embora simples, eram um bálsamo para a alma de Sofia, um lembrete de que ela não estava completamente sozinha. Eram esses pequenos atos de amor e solidariedade que a ajudavam a manter a chama da esperança acesa. Naquela noite, o silêncio era pesado, denso. A febre de Miguel havia atingido um pico alarmante e seu corpo tremia incontrolavelmente. A respiração, já fraca, tornava-se superficial, quase imperceptível. Sofia estava ao seu lado, de joelhos, as mãos apertando o rosário que havia sido de sua avó. As súplicas, antes sussurradas, agora eram um lamento mudo, lágrimas escorrendo pelo rosto. O medo, que antes era uma sombra, transformou-se em um monstro que apertava seu peito. Ela sentia que Miguel estava se esvaindo e uma onda de desespero a invadiu. Não, meu Deus, não! Ela pensou, sentindo o coração se partir em 1000 pedaços. Foi então que, em meio à sua angústia, uma força interior, quase imperceptível, a impulsionou. Uma voz silenciosa, mas poderosa, ecoou em seu coração. Pegue seu rosário, Sofia. Clame a Padre Pio com toda a sua fé. Era uma voz que vinha das profundezas de sua alma, um chamado que ia além da razão. Ela se lembrou das histórias que Dona Helena contava, das incontáveis vidas transformadas pela intercessão do santo. Com a mão trêmula, Sofia pegou o rosário de sua avó, sentindo a frieza das contas em seus dedos. Era um rosário simples, de madeira, desgastado pelo tempo e por incontáveis orações. Era um objeto comum, mas naquele momento ele se transformou em um portal, uma ponte entre o céu e a terra. Ela o apertou contra o peito, fechou os olhos e, em meio às lágrimas, sua voz se ergueu em um clamor que vinha da alma.
Padre Pio, meu amado Padre Pio, olhe para o meu filho. Eu sei que o Senhor pode interceder por nós. Eu confio em vossa misericórdia. Não me abandone nesta hora. Ela começou a rezar o rosário, uma Ave Maria após a outra. As palavras que antes eram um sussurro, agora eram um rio caudaloso que brotava de seu coração. Ela não sentia as dores de seu corpo, nem o cansaço que a consumia. Havia apenas ela, seu rosário e a imagem de Padre Pio em sua mente, como um farol em meio à escuridão. À medida que as contas deslizavam entre seus dedos, uma paz profunda começou a envolver seu corpo e sua alma. Era uma paz que desafiava a lógica, pois o perigo para Miguel ainda estava presente, mas a angústia se dissipava, substituída por uma certeza inabalável de que não estava sozinha. De repente, um sopro suave, quase imperceptível, pareceu tocar o rosto de Sofia. Era como uma brisa morna em uma noite fria. Ela abriu os olhos. O quarto, antes envolto em uma penumbra opressora, parecia mais claro, e uma fragrância suave de rosas, inexplicavelmente, preencheu o ambiente. Não havia rosas no quarto, nem em lugar algum da casa. Era um perfume doce e celestial que vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era o perfume da santidade, o sinal da presença de Padre Pio, que, segundo os relatos de seus devotos, manifestava-se através do odor de santitá quando estava próximo. Nesse instante, Sofia olhou para Miguel. O corpo do menino, antes febril e tremendo, parecia relaxar. A respiração, que antes era superficial e difícil, começou a se tornar mais profunda, mais ritmada. A febre que queimava sua pele começava a ceder, e a testa do menino, antes suada e quente, agora parecia mais fresca. Era uma mudança sutil, mas inegável. O coração de Sofia deu um salto de esperança. Não era um milagre grandioso, como uma cura instantânea e estrondosa, mas um sinal, uma promessa. Era o início de uma virada, a resposta ao seu clamor. Este milagre ocorreu enquanto Sofia orava, em silêncio, sentindo o rosário em suas mãos. A fé, como um raio de luz, havia rompido a escuridão, e a presença de Padre Pio, sentida através daquele perfume inebriante, era a prova de que sua intercessão havia sido ouvida. Naquela mesma noite, a melhora de Miguel se acentuou. A febre diminuiu ainda mais, e ele finalmente caiu em um sono profundo e tranquilo, o que não acontecia há semanas. Sofia, exausta, mas com o coração transbordando de uma gratidão que mal conseguia conter, permaneceu ao seu lado, observando cada respiração do filho, sem conseguir se desvencilhar do perfume de rosas que ainda pairava no ar. Aquele aroma, por mais que tentasse racionalizar, era um testemunho irrefutável da presença de algo sobrenatural. Era a confirmação de que sua oração havia sido ouvida, de que sua fé não fora em vão. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol invadiram o quarto, iluminando o rosto sereno de Miguel. Ele acordou e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso fraco, mas genuíno, surgiu em seus lábios. "Mamãe, não sinto mais tanta dor", ele sussurrou, a voz ainda um pouco rouca, mas com um tom que não se ouvia há muito tempo. As palavras de Miguel foram como a mais bela das sinfonias para Sofia. As lágrimas, que antes eram de desespero, agora eram de alegria e alívio. Carlos, ao entrar no quarto e testemunhar a cena, ficou atônito. A incredulidade em seu rosto deu lugar a uma mistura de surpresa e um vislumbre de esperança. Ele tocou a testa de Miguel, que estava fresca, e seus olhos se encheram de lágrimas. É um milagre, Sofia?", ele perguntou, a voz embargada. Sofia apenas balançou a cabeça, com um sorriso de pura felicidade. "Sim, Carlos, é um milagre", ela respondeu, sentindo a presença de Deus em cada fibra de seu ser. Aquele momento marcou o início de uma reconciliação silenciosa entre eles. A muralha de ceticismo que Carlos havia construído em torno de si começou a desmoronar, substituída por um novo entendimento do poder da fé.
No hospital, os médicos, acostumados a prognósticos sombrios, ficaram perplexos com a recuperação de Miguel. Os exames mostraram uma melhora significativa, uma reversão inexplicável do quadro clínico. Embora céticos por natureza, não puderam negar os fatos. Não temos uma explicação científica para isso, Sofia, disse um deles com um ar de admiração misturada com confusão. É impressionante. Para Sofia, a falta de explicação científica era a própria prova do milagre, a intervenção de uma força que transcende a compreensão humana. A notícia da melhora de Miguel se espalhou rapidamente pela vizinhança e pela comunidade religiosa. Dona Helena, ao saber, chorou de alegria, confirmando a Sofia que o perfume de rosas era um sinal de Padre Pio. Eu sabia, minha filha, a fé nunca nos abandona, exclamava ela radiante. A irmã de Sofia, Ana, inicialmente relutante, também foi tocada pela história. Ao ver Miguel brincando no jardim, um mês depois, um sorriso de alívio e surpresa tomou conta de seu rosto. Eu não sei o que dizer, Sofia, ela confessou com a voz embargada. Talvez haja coisas que a ciência não pode explicar. Era o início de uma nova compreensão, uma abertura para o inexplicável. As reações eram diversas, mas a essência era a mesma, um profundo senso de admiração e gratidão. A história de Sofia e Miguel se tornou um testemunho vivo da intercessão de Padre Pio, um bálsamo para aqueles que duvidavam, um farol de esperança para os que buscavam um milagre. Ela não era mais apenas uma mãe aflita, era uma testemunha, uma portadora de uma história que precisava ser contada. Aquele momento, com o rosário nas mãos e o perfume de rosas no ar, havia transformado não apenas a vida de Miguel, mas a de toda a família e de muitos ao seu redor. A recuperação de Miguel foi um processo gradual, mas constante. Cada dia trazia uma pequena vitória, um passo a mais em direção à cura completa. A febre desapareceu, a tosse cessou e seu apetite voltou, trazendo de volta o brilho aos seus olhos e a energia à sua alma. Sofia, com uma dedicação incansável, acompanhou cada etapa dessa jornada, nutrindo seu filho com amor, oração e uma fé inabalável. Era como se a cada dia o perfume de rosas daquela noite permanecesse no ar, lembrando-a da presença e intercessão de Padre Pio. Para Sofia, a experiência com Miguel não foi apenas a cura de seu filho, foi uma profunda transformação pessoal. Ela emergiu da tempestade como uma mulher ainda mais forte, com uma fé mais enraizada e uma gratidão que transbordava. Sua fé, antes uma convicção pessoal, agora era um testemunho vivo, uma história que ela desejava compartilhar com o mundo. Ela compreendeu que o poder da oração não estava apenas em pedir, mas em confiar plenamente, em entregar-se à vontade divina, mesmo quando a situação parecia desesperadora. Ela havia aprendido que a fé não era a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. Sua jornada a levou a um nível de intimidade com Deus que ela nunca havia experimentado antes. Um relacionamento construído sobre a rocha da prova e da superação. Carlos, por sua vez, passou por uma profunda mudança em sua percepção da fé. O ceticismo que o dominava deu lugar a uma abertura para o divino. Ele começou a acompanhar Sofia à igreja, a rezar com ela e com Miguel, e a compreender que a fé não era apenas um consolo em momentos de dificuldade, mas uma força poderosa capaz de operar milagres. Seu relacionamento com Sofia se fortaleceu, reconstruído sobre as bases da superação conjunta e de uma nova compreensão do poder espiritual. O lar que antes era sombrio, agora irradiava uma nova luz, um refúgio de paz e gratidão. A história de Miguel se tornou um farol de esperança na comunidade. Muitos que antes duvidavam, agora buscavam Sofia para ouvir seu testemunho, para entender como uma fé tão inabalável pôde mover montanhas. A igreja local, ciente do milagre, organizou uma missa de agradecimento, onde Sofia, com a voz embargada pela emoção,
compartilhou sua história, inspirando a todos os presentes. A pequena Dona Helena, com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos, assistia à cerimônia, sentindo uma profunda alegria por ter sido um pequeno instrumento nessa grande jornada de fé. Sofia não apenas superou a doença de seu filho, mas também seu próprio ceticismo interno, suas dúvidas momentâneas, e emergiu como uma mulher de uma fé inabalável. O que ela havia aprendido, a dura e bela lição de que o verdadeiro poder reside na entrega, era um presente que ela desejava compartilhar com o mundo. Ela sentia um chamado, uma missão de levar essa mensagem de esperança a outras mães, a outras almas aflitas que, como ela, buscavam um milagre. Sua jornada não havia terminado. Na verdade, ela apenas começava. A vida de Sofia e sua família havia encontrado uma nova harmonia, um ritmo de gratidão e fé. Miguel, totalmente recuperado, voltava a ser o menino alegre e cheio de vida, preenchendo a casa com risadas e brincadeiras. A presença de Padre Pio, que havia se manifestado através daquele perfume de rosas na noite do milagre, permaneceu como uma lembrança vívida na memória de Sofia, um selo divino de sua intercessão. Ela sentia um chamado, uma inspiração para que essa história de fé e esperança alcançasse mais pessoas, para que outras mães e famílias pudessem encontrar o mesmo consolo e a mesma força que ela encontrou. Sofia começou a compartilhar sua experiência de forma mais ampla, primeiro em pequenos grupos de oração, depois em palestras na paróquia. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma emoção genuína que tocava os corações de quem a ouvia. Ela falava da dor, do desespero, mas acima de tudo da força da fé e da intercessão de Padre Pio. As pessoas se identificavam com sua jornada, com a busca por um milagre em suas próprias vidas. As histórias de superação eram um bálsamo para as almas aflitas, um lembrete constante de que a fé pode, sim, mover montanhas. No entanto, um novo desafio começou a se desenrolar. Embora muitos se sentissem inspirados, alguns ainda carregavam um ceticismo profundo, uma dificuldade em acreditar em algo tão extraordinário, tão fora da lógica humana. As dúvidas, que antes haviam se dissipado com a recuperação de Miguel, começaram a ressurgir em outros corações, questionando a veracidade do que Sofia contava. Será que foi apenas uma coincidência? Ela está exagerando? Essas coisas não acontecem de verdade. Eram pensamentos que, embora não ditos diretamente, pairavam no ar. A fé, para muitos, era uma abstração distante, algo para ser guardado nos livros sagrados, não para ser experimentado no dia a dia. Sofia sentia a necessidade de ir além, de apresentar uma prova mais tangível, algo que pudesse desmistificar o milagre e tocar aqueles que ainda resistiam. Ela buscava uma forma de transformar sua experiência em um testemunho universal, que pudesse alcançar os corações mais endurecidos, os mais céticos. Ela queria que a história de Miguel se tornasse um farol de esperança para todos, não apenas para os que já acreditavam. Foi então que um novo pensamento se formou em sua mente, uma inspiração que parecia vir de uma fonte superior. Ela se lembrou de todos os relatos que leu sobre Padre Pio, das provas documentadas de seus milagres, da vasta pesquisa que já existia sobre sua vida e intercessão. Ela decidiu que era hora de unir sua história pessoal com a comprovação histórica e espiritual da vida do santo, para que seu testemunho não fosse apenas uma emoção, mas uma verdade inquestionável. Ela queria que sua experiência com o rosário de sua avó, aquele objeto simples que se tornou um canal de graça, fosse a peça central de uma narrativa maior, que provasse o poder da oração e da intercessão. Sofia estava diante de uma plateia atenta em um auditório da paróquia, com os olhos fixos em sua imagem, buscando cada palavra. As luzes eram suaves e a atmosfera era de expectativa. Ela
Ela não estava ali apenas para contar uma história, mas para tecer uma tapeçaria de fé, entrelaçando a sua própria experiência com a vida e os milagres de Padre Pio. Em suas mãos, ela segurava não apenas o rosário de sua avó, mas também a memória viva do perfume de rosas que havia inundado o quarto de Miguel naquela noite fatídica. Ela começou narrando a angústia indizível de uma mãe diante da doença de seu filho, a sensação de impotência que a invadira, o desespero que a levara aos limites da razão. Sua voz era calma, mas carregada de uma emoção profunda, ressoando com a dor de tantas mães presentes na plateia. As imagens em sua mente eram vívidas, quase palpáveis. A febre alta de Miguel, a respiração fraca, a solidão que a envolvera. Cada palavra era um convite para que a plateia sentisse a sua dor, se conectasse com sua vulnerabilidade. Então, ela descreveu o ponto de virada, aquele momento crucial em que, munida apenas de seu rosário, clamou a Padre Pio com todas as forças de sua alma. A plateia prendia a respiração, imersa em sua narrativa. Ela descreveu a brisa suave, o perfume inebriante de rosas que preencheu o ambiente, a sensação de paz que a invadiu. Era a presença dele, ela afirmou com a voz embargada pela emoção, a prova de que ele havia ouvido o meu clamor, de que ele estava ali intercedendo por nós. Nesse ponto, Sofia fez uma pausa dramática. Em um gesto solene, ela ergueu o rosário de sua avó. Este rosário, ela disse, a voz ecoando no silêncio do auditório, não é apenas um objeto. Ele é um testemunho vivo. Naquela noite, enquanto eu o tocava, enquanto eu rezava, o milagre começou a acontecer. O corpo de Miguel começou a reagir, a febre a ceder, a respiração a se normalizar. Ela deixou que as palavras pairassem no ar, permitindo que a plateia absorvesse a magnitude do que estava sendo dito. Em seguida, Sofia apresentou os fatos que davam substância à sua narrativa pessoal. Ela falou sobre a vida de Padre Pio, sua devoção inabalável, os estigmas que carregava como um sinal de sua união com Cristo e, o mais importante, os inúmeros relatos de milagres atribuídos à sua intercessão, muitos deles documentados e comprovados. Ela mencionou curas inexplicáveis, aparições, conversões que desafiavam a lógica humana. Não sou a única, ela afirmou com a voz firme. Milhões de pessoas ao redor do mundo testemunham a intercessão de Padre Pio. Minha história é apenas mais uma em um oceano de milagres. Ela citou alguns dos casos mais emblemáticos, trazendo à tona a vastidão da obra divina através do santo. Ela traçou um paralelo entre sua experiência e os ensinamentos da Igreja Católica sobre a intercessão dos santos, sobre o poder da oração do rosário, sobre a importância da fé inabalável. Explicou que o perfume de rosas é um dos fenômenos místicos mais conhecidos, associados à presença de Padre Pio, um sinal de sua santidade e intercessão. Era uma mescla de emoção e razão, de testemunho pessoal e ensinamento espiritual, que envolvia a todos em uma teia de fé e esperança. A plateia estava visivelmente emocionada. Muitos tinham lágrimas nos olhos, outros acenavam com a cabeça em sinal de concordância. O ceticismo que alguns carregavam começou a se dissolver diante da autenticidade da história de Sofia e da solidez das informações que ela apresentava. Era impossível negar a verdade em suas palavras, a emoção em sua voz, a fé que irradiava de seu ser. Ela não estava apenas contando um milagre, ela estava permitindo que cada um experimentasse um vislumbre do divino. O clímax não era apenas a cura de Miguel, mas a transformação de corações e mentes diante do poder da fé e da intercessão de Padre Pio. A história de Sofia e Miguel, tecida com os fios da dor, da esperança e da fé inabalável, é um testemunho vivo do poder de Deus e da intercessão de Padre Pio. Vimos como uma mãe, em seu mais profundo desespero, encontrou na oração e na confiança em um santo o alento e a intervenção divina que a medicina humana não pôde oferecer. O rosário, um objeto simples, tornou-se um instrumento de cura, um portal para o extraordinário
extraordinário e o perfume de rosas, um sinal tangível da presença amorosa do céu. A jornada de Sofia nos ensina que a fé não é uma abstração, mas uma força viva e transformadora. Ela nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, quando todas as portas parecem se fechar, a divina providência nos envia sinais, nos estende a mão, nos lembra que não estamos sozinhos. A história de Miguel é um eco de tantos outros milagres que acontecem diariamente ao redor do mundo, silenciados muitas vezes pelo barulho do cotidiano, mas que são a prova irrefutável de que o sobrenatural está mais perto do que imaginamos. Que o testemunho de Sofia inspire cada um de nós a aprofundar nossa fé, a buscar a intercessão de Padre Pio com um coração sincero e a nunca desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Que a dor, a angústia e o medo, que muitas vezes nos consomem, se transformem em oportunidades para crescermos em nossa jornada espiritual, para nos conectarmos mais profundamente com o divino. A história de Sofia é um convite para que você, assim como ela, se entregue à vontade de Deus. Confie em seus caminhos e permita que a fé te guie, mesmo em meio à escuridão. Hoje, Miguel é um jovem saudável e vibrante, vivendo uma vida plena. Sofia continua a ser uma testemunha fervorosa da fé, compartilhando sua história com todos que a procuram, sempre com o rosário de sua avó em mãos, lembrando-se do perfume de rosas que mudou suas vidas para sempre. A presença de Padre Pio se tornou um pilar na vida dessa família, um lembrete constante de que o milagre está sempre ao alcance de um coração que crê. Se a história de Sofia e Miguel tocou seu coração e reacendeu sua esperança, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas próprias experiências de fé, suas orações atendidas, os milagres que você testemunhou. Sua história pode ser a luz que alguém precisa para acender sua própria chama. E para continuar aprofundando sua fé, descobrindo mais sobre a vida e os milagres de Padre Pio e recebendo mensagens de esperança e cura espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e venha fazer parte de nossa comunidade de fé, onde juntos caminhamos em direção à luz.